Capítulo 51. Diferença de força. Eu consegui sobreviver. A última vez que esteve tão perto da morte numa briga estava com o falcão assassino de um olho só. Por enquanto, ele sentou no banco da praça porque chamava a atenção que ele estava sozinho na praça em frente à biblioteca, desde o falcão assassino de um olho só. Agora que penso nisso, ele usava anulação mágica. Peishan também tinha um espaço de anulação mágica, e agora Akuma, Leonor, podia apagar as lanças de gelo com apenas um aceno de mão. 32 ou 64 lanças sumiram no instante. Aí, uma dor percorreu seu ombro esquerdo. Foi o local onde a lança de vento de Leonor atingiu. Não havia ossos quebrados. Provavelmente só um hematoma. Isso servia como prova de que a batalha de agora não era um sonho, mas, mais importante, ele ficou surpreso que a túnica não tivesse um arranhão. Se não fosse por essa túnica, eu teria um grande buraco no ombro. Sou grato ao meu professor. Ryu pensou em Dulan em seu coração e se curvou com gratidão. A magia de Leonor. Isso era magia, né? Tinha um poder ridículo, mas, acima de tudo, essa velocidade de movimento, aquela velocidade com que avançou no instante e a velocidade com que recuou no instante, provavelmente não era transferência espacial, mas algum tipo de magia do vento, algo como uma corrida de colapso. Maldito seja a magia do vento. Por algum motivo, o reflexo de Ryu causou danos reputacionais à magia do atributo do vento. Aliás, ela disse que o tempo tinha acabado. E o eclipse solar havia acabado. Ryu concluiu arbitrariamente que o eclipse solar provavelmente estava envolvido. Havia tanta gente por perto, mas só Leonor e Ryu estavam naquele espaço. Há tantas coisas que eu não entendo. Por enquanto, não vou pensar no que não entendo. Tudo o que preciso fazer agora é comprar os livros de alquimia e coletar informações sobre os Akumas quando eu voltar. Mas nem mesmo Abel sabia da existência deles. Durante a viagem a Rune, Ryu certa vez perguntou a Abel se ele sabia sobre os Akumas, mas Abel respondeu que sabia sobre demônios, mas não sobre Akumas. Abel provavelmente é o terceiro filho de uma família aristocrática, então, se até mesmo uma pessoa da chamada classe intelectual não soubesse disso, provavelmente não é fácil obter informações sobre eles. Por enquanto, vamos comprar os livros e ir para casa. Não havia ninguém no quarto 10 do dormitório. Da janela da sala 10, ele podia ver o campo de treinamento ao ar livre da Guilda dos Aventureiros. Hã? Não me diga que eles ainda estão treinando. Entre as pessoas no campo de treinamento, ele avistou as 3 pessoas da sala 10. Se eu não estivesse cansado, teria acabado com vocês, seus desgraçados. Niles disse com pesar. Niles, Eto e Amon foram derrubados no chão e 5 homens pairavam sobre eles. Ah! E ainda mais revigorante ver perdedores amargos. Todos os 5 eram aventureiros do quarto 1 do dormitório. Eles perderam em combate simulado ou algo assim. Isso é engraçado vindo de pessoas que lançaram ataques surpresa. Eto disse amargamente. Ei! Então vocês vão mandar os monstros na masmorra falarem uma palavra antes de atacarem? Ou dizer estou cansado agora, então por favor pare. Não seja tolo. O homem da sala 1, Dan, zombou deles. Exatamente. Quem está desprevenido é o culpado. Ao mesmo tempo em que a voz ecoava no campo de treinamento, lanças de gelo perfuraram o plexo solar dos outros 4 da sala 1, exceto Dan, que estava zombando deles. Claro, as pontas eram arredondadas para que não se machucassem. Os 4 estavam apenas sofrendo. O quê? O que aconteceu? Lanças de gelo atingem suas barrigas. Então Ryu apareceu no campo de treinamento. Ryu? As 3 pessoas da sala 10, que ainda estavam deitadas no chão, chamaram o nome de Ryu ao mesmo tempo. Você. Não baixe a guarda. Você disse coisas boas antes. Você diria ao oponente para dizer uma palavra antes de atacar? Claro que não, né? Suspiro. Niles, e vocês dois, vocês estão relaxando. Dito isso, Ryu primeiro fez Eto beber uma poção. Quando o sacerdote Eto se recuperasse, os outros 2 também seriam restaurados. Estou envergonhado. Niles respondeu suavemente. Bem, vocês têm corrido o tempo todo desde de manhã e estão no limite da resistência, então não tem jeito. Aos sábados e domingos, vocês vão ter que fortalecer ainda mais a resistência. É. Uma voz vazou de Eto, que parecia ser o mais fraco dos 3. Na verdade, Amon, que acabou de sair da vila, deveria ser o menos apto fisicamente, mas Amon parecia de alguma forma ter conseguido superar com pura força de vontade. E então, essa pessoa ali parada, ele é o Dan do quarto 1, Niles informou Ryu. Ah, você é Dan. O que você vai fazer?
Seus companheiros foram atingidos por ataques surpresa. Então você vai dar meia volta e fugir? Quem você pensa que é? Dan gritou, sacando sua espada. Então, ele cortou Ryu com força, muito lento. Foi um swing óbvio com uma corda enorme. Ryu desviou dando um passo com o pé esquerdo para frente e movendo o centro de gravidade para o pé esquerdo. Com a mão esquerda, ele agarrou o cabo de Murazami, sem a lâmina de gelo. Com uma pegada reversa, puxou do cinto e o cravou no flanco direito de Dan. Em termos de boxe, foi um golpe no fígado. Além disso, a potência era aumentada ao torcer corretamente as pernas e quadris por baixo. A armadura de couro de Dan não aguentava o choque. Gua. Dan desabou, rolou no chão e desmaiou de agonia. Achei que minhas mãos nuas doeriam porque ele estava usando armadura, então bati com o cabo do Murazami. Afinal, é diferente do boxe. É tão diferente só porque a sensação do pulso é diferente. Ryu estava verificando os socos sem se preocupar com Dan, que estava sofrendo. Eu não gostaria de ser ele. Niles olhou para Dan rolando no chão com olhos cheios de pena. Quase morri há pouco tempo. Então parece que a empolgação da batalha ainda não diminuiu. As 3 pessoas do quarto 10 ficaram surpresas ao ouvir isso. Dan não estava em condições de ouvir aquelas palavras. Ah, certo, Eto. Você poderia cuidar dos meus ombros também, Ryu disse e mostrou o ombro esquerdo para Eto. Isso é terrível. Não há ossos quebrados, mas posso dizer que isso foi causado por um impacto incrível. Quer dizer, teria sido perigoso se tivesse atingido seu coração. Então Eto lançou um feitiço de recuperação. Deusa Mãe, me dê uma mão curativa. Num piscar de olhos, as marcas de hematomas desapareceram junto com a dor. Isso aconteceu porque eu mal consegui escapar de um ataque direcionado ao meu coração. Estou feliz por estar vivo. Com o que você lutou, Niles? Eto e Amon gritaram a mesma pergunta. Um oponente que poderia ameaçar a vida de Ryu, mesmo que Ryu fosse capaz de dominar um espadachim apenas com habilidade física. Apesar de ser um mago, vou falar sobre isso da próxima vez, se tiver chance. Ryu sorriu e encerrou a conversa. Ser encurralado por Leonor, mas exibir poder unilateral contra aventureiros da classe F, isso não é legal. Eles deixaram as 4 pessoas do quarto 1 e Dan, que estava sofrendo de agonia, deitados no chão. Niles, Eto, Amon e Ryu estavam todos sujos por causa de tudo que aconteceu, então todos foram para o banho público. Naturalmente, cada residência não tinha banho, mas havia dezenas de banhos públicos na cidade. Eram como banhos públicos administrados por gente privada. Isso também era possível porque havia um grande rio no lado norte da cidade, um canal de água que puxava água dali, e um sistema de esgoto que passava sob as passarelas para pedestres. Estava completamente além da infraestrutura normal de uma cidade medieval. Ryu pensou consigo mesmo. Obrigado, Ryu. Se você não tivesse vindo, teríamos acabado sendo ridicularizados pelo Dan. Mesmo assim, o movimento do Ryu-san foi incrível. Mesmo sendo um mago, Amon, os magos agora podem fazer pelo menos isso. Não, isso não é verdade. Amon ficou impressionado. Ryu fingiu que não se entendeu, e Niles retrucou. Eto riu enquanto tentava conter o riso. Era uma tarde de domingo tão tranquila que parecia que o encontro de Ryu na praça da biblioteca era apenas um sonho. Aliás, Ryu, você disse que foi à biblioteca hoje, mas o que estava procurando? À noite, após retornarem do banho público, os 4 estavam jantando na cafeteria da guilda. Comparado ao espadachim e ao aprendiz de espadachim, Eto, como sacerdote, se perguntava o que Ryu estava investigando. Eu estava pesquisando sobre alquimia. Ryu também sabe fazer alquimia? Não, nunca fiz isso antes, mas tem algumas coisas que quero tentar quando tiver a chance. No fim das contas, ele queria fazer golems de gelo para cultivar os campos na floresta Rondo. No entanto, esse era um segredo que Ryu guardava para si que ainda não havia revelado a ninguém. Ouvi dizer que você pode fazer poções com alquimia, mas consome muito poder mágico. Sim, comprei um livro de receitas para iniciantes e esse livro também escreveu algo assim. Você comprou um livro? Niles ficou tenso. Eto sorriu amargamente. Amon não entendia quanto dinheiro era necessário e apenas tinha uma expressão de espanto. Com o dinheiro da recompensa que recebi por guiar Abel, como esperado, Abel-san, ele pode pagar dinheiro suficiente para comprar um livro. Para o espadachim Niles, Abel era exatamente o herói que ele admirava. Ryu-san é realmente um anjo. Por algum motivo, ao mencionar Abel, Eto pareceu ter pensado em Ria e murmurou com as bochechas vermelhas. Livros parecem caros. A reação de Amon foi muito sensata e Ryu ficou aliviado ao ouvir isso. Certo, Ryu,
Amanhã vamos nos unir ao Amon para mergulhar na masmorra como um grupo de 3. Que tal o Ryu vir com a gente? Desculpe, vou ter que recusar. Tem algumas coisas que quero fazer na superfície. Ryu fez uma reverência e recusou. Ah, sim, achei que você diria isso. Então não se preocupe. Niles coçou a cabeça e disse. Eto também sorria de forma irônica. A diferença de habilidade era muito nítida. Entre Ryu e os 3, claro, também havia uma diferença clara entre Niles e Eto, que estavam mergulhando na masmorra há mais de meio ano, e Amon, que acabara de sair de uma vila. No entanto, isso ainda era insignificante comparado à diferença com Ryu. Tanto Niles quanto Eto claramente entendiam a diferença. Eles ficaram um pouco cientes quando ele conseguiu se registrar imediatamente para a classe D, mas ficaram convencidos ao vê-lo derrotar Dan com um único golpe hoje. A exploração de masmorras certamente ajudaria muito se tivessem um aventureiro forte. Haveria progresso, mas seria irrazoável para ambas as partes. Para aqueles que tiveram que fazer o possível para seguir, e para aqueles que carregavam o fardo dos membros mais fracos do partido. Portanto, a guilda também recomendou explorar formando um grupo com a mesma habilidade. Enquanto isso, Ryu estava nessa situação porque normalmente, uma pessoa que acabara de se registrar como aventureira não seria tão forte. Ryu foi uma das poucas exceções e pode ser inevitável para a guilda, pois foi inesperado que tal pessoa optasse por se mudar para o dormitório, na próxima segunda-feira. Então, vamos partir. Dito isso, Niles, Eto e Amon mergulharam na masmorra. Ryu estava fora da cidade. Ele decidiu correr para fora dos muros. Seria tranquilo fazer isso no campo de treinamento ao ar livre da guilda, mas ele também estava um pouco curioso sobre o que estava acontecendo por onde morava. E enquanto corria fora dos muros, construiu torres de gelo em Tóquio com as 2 mãos, assim como ele costumava fazer na floresta dos Rondos. Treinamento de controle mágico e resistência era um treinamento para ambos os aspectos. À medida que sua habilidade com controle mágico aumentava, a velocidade de geração mágica também aumentava. Ontem, Ryu perdeu para Leonor em muitos aspectos, inclusive no poder, mas não perdeu na velocidade da geração mágica. Isso porque ele conseguiu impedir a magia de Leonor enquanto ela criava durante a luta de espadas. E era exatamente por isso que ele queria poder usar magia mais rápido e com mais precisão. Ele deve abrir vantagem na área onde liderava. Quanto às áreas em que perdeu, também teve que treinar mais para não perder mais. A sensação de diferença esmagadora era, afinal, a diferença na velocidade de movimento. Leonor reduziu a distância de várias dezenas de metros a 0 em um instante. Provavelmente era magia de atributo do vento, e Ryu só podia usar magia de atributo de água. Será que ele conseguiria algo semelhante com magia de atributo de água? Na Terra, havia algo chamado propulsão a jato d'água. Era usado principalmente por embarcações de superfície, sugando água e expulsando-a para trás, e a reação oposta dessa expulsão faria a embarcação avançar. Jato d'água, sim, Ryu já tinha usado isso, para cortar coisas. Ele poderia usar isso. Na verdade, ele já havia experimentado se mover usando o jato de água. Ele a usou para escapar do mar imediatamente, quando ele estava em uma batalha com o Bola de Isca, e durante sua fuga da batalha contra o Kraken. Ele usou jato de água injetado das solas dos pés para se impulsionar para cima. Naquela época, ele estava ocupado em batalha e não podia se dar ao luxo de pensar no risco de fracasso. Mas quando chegou a hora de utilizá-la, deu muito sucesso. Era possível disparar jatos de água das solas dos pés. No entanto, se quisesse usá-los em batalhas terrestres, teria que dispará-los das costas. Pelas costas. Certamente, ele teria que atirá-los das costas. No entanto, sentia que seu pescoço iria se romper. Então da cabeça também. Certamente, ele precisava atirar simultaneamente da parte de trás da cabeça e das costas. No entanto, nesse caso, ele sentia que isso machucaria seus braços e pernas, ou seja, dos ombros, braços superiores, coxas, isquiotibiais e calcanhares também. Parecia que ele teria que atirá-los de toda a parte de trás do corpo. Ele conseguiu manter a imagem por enquanto, mas ele gostaria de começar tentando com o mínimo de impulso possível. Se eu fizesse gelo no solo com a pista de gelo e fosse bem, até o jato de água com propulsão mínima me faria avançar. Então, desenhou na cabeça a imagem de jatos d'água saindo de toda a parte de trás do seu corpo. Ryu imaginou o número máximo de jatos d'água que podia gerar atualmente, 256. Disparando de suas costas. Eles realmente dispararam, mas, não vou me mexer. Não foi surpresa. Ele sentiu que ele se mexeu um pouco. Ryu caiu de joelhos, com as 2 mãos no chão. Eu perdi. Parecia que ele perdeu para algo. Um minuto depois. Bem,
Acho que ainda não consigo fazer isso se eu conseguir atualizar o 256 para o 1024. Há a possibilidade de funcionar. Ryu se recuperou e voltou a correr. Niles, Eto e Amon estavam no quarto andar da masmorra em Rune. Goblins apareceram neste andar. Duendes não eram um grande problema quando estavam sozinhos, comparados ao lobo menor que apareceu até o terceiro andar. Eles eram mais fáceis de derrotar se houvesse apenas um. No entanto, os duendes tinham armas e podiam atacar em grupos. Suas armas geralmente eram espadas com lâminas lascadas e lanças quebradas, mas raramente alguns goblins usavam arcos também. E ainda mais raramente, alguns duendes podiam usar magia. Mas, exceto por aqueles goblins raros, era fácil vencê-los, a menos que você estivesse cercado. No entanto, nada em seu corpo poderia ser usado como material. Ninguém compraria nada que tivessem tirado deles. Exceto pelas pedras mágicas deles. A velocidade de caça é diferente com apenas um espadachim a mais. Niles riu energicamente enquanto recolhia as pedras mágicas dos goblins derrotados. Você está certo. Especialmente com duendes, isso é perceptível. Como Eto era um sacerdote na classe de magia, ele se concentrou em lançar conjuros de recuperação durante a batalha, mas ajudou a desmontar materiais e coletar pedras mágicas. Na verdade, ele era o melhor entre os três. Comparado aos lobos menores, os goblins se movem devagar, então acho que é mais fácil vencê-los. Amon estava menos acostumado a coletar pedras mágicas do que Niles e Eto. Ainda assim, ele conseguiu colher pedras mágicas. Ok, vamos fazer uma pausa. Sob o comando de Niles, os três fizeram uma pausa contra as pedras. Dito isso, eles estavam em uma masmorra. Eles só conseguiam descansar o corpo, mas não conseguiam se livrar do cansaço mental. No entanto, era importante incluir pausas adequadas. Niles era um tipo de aventureiro que mantinha uma margem de segurança considerável. Amon era muito grato por isso, já que tinha começado a mergulhar na masmorra. Amon, água essencial, mas você deveria lamber um pouco de sal também. E ele também cuidava dos outros. Certo, você mencionou depois da nossa corrida ontem. Sal. Sim. Depois de suar, é uma boa ideia tomar água e sal. É um hábito da minha vila. Deus a mãe, me dê uma mão curativa. Curar menor. Eto tratou o ferimento no braço de Amon. Ufa, foi um pouco perigoso agora há pouco. Niles estava coletando uma pedra mágica do arqueiro duende armado com arco. Sim, havia um goblin usando um arco no grupo que eles acabaram de derrotar. Embora fosse o quinto andar apenas avançando um pouco mais à frente, não houve relatos de encontros com grupos que tivessem arqueiros duendes neste andar. Não é uma boa perspectiva, não é? Arqueiros goblins no quinto andar. Somos um grupo de 3, então conseguimos me virar de certa forma. Enquanto Eto tratava Amon, Nila escolheu as pedras mágicas dos 3 corpos derrotados. Ok, vamos voltar à superfície por hoje. É mais cedo que o normal, mas mesmo que dividamos por 3, ganhamos mais do que o normal. Niles tinha um grande sorriso. Sobreviver era o mais importante. Nem é preciso dizer que, para Bel, Niles também sabia da importância da vida. Era por experiência passada. Não exagere. Certifique-se de deixar um pouco de capacidade livre e voltar para a zona segura. Niles sabia da importância. Uma hora depois que as 3 pessoas da sala 10 saíram da masmorra, no quinto andar, o grupo classe Ondas Eternas estava sendo aniquilado. Porque tem um duende assim no quinto andar? É impossível. Acabou a magia. Eu não aguento mais. Ugu. Merda. Mas, socorro. 5 aventureiros da classe encontraram seu fim. Ninina-san, Niles-san e o grupo, bem-vindos de volta. Você chegou cedo hoje. Você trabalhou, Arbu. Eto silenciou dando um leve tapa na parte de trás da cabeça, já que ele estava tropeçando nas palavras e falhando completamente em manter a compostura. Voltamos mais cedo porque um arqueiro duende saiu do quinto andar. Depois disso, Eto mostrou a Nina a pedra mágica que havia tirado do arqueiro goblin. Havia apenas uma pequena diferença de tamanho entre as pedras mágicas dos goblins e dos arqueiros goblins. No entanto, Nina, como recepcionista, percebeu de relance que a pedra mágica que Eto tirou não era uma queda normal de duende, mas sim de um arqueiro duende. Esta certamente é uma pedra mágica de um arqueiro goblin. Acredito que não houve relatos de elas aparecerem no quinto andar nos últimos anos. Vou relatar isso ao mestre da guilda imediatamente. Também vou escrever um aviso no quadro de avisos. Obrigado por relatar isso. Nina agradeceu e saiu da recepção, indo se apresentar ao mestre da guilda. Nina-san. Niles ainda estava atordoado. Niles, vamos.
Ainda temos que vender a pedra mágica. Eto e Amon trabalharam juntos para puxar Niles até a janela de venda de pedras mágicas. Um som de batidas foi ouvido na porta do escritório do mestre da guilda. Entre. Com licença, o mestre da guilda de Rune, Hugh McGrath, estava lidando com papelada como de costume. Hugh, um gigante de aparência feroz, parecia alguém que não teria nada a ver com papelada, mas isso era um grande equívoco. Em primeiro lugar, não havia razão para que o mestre da guilda dos aventureiros em Rune, a maior cidade fronteiriça, não fosse capaz de fazer papelada. Se ele não tivesse poder de processamento acima da média, uma organização tão grande quanto a dele não funcionaria. Mestre, tenho o relatório. Agora há pouco, o grupo de aventureiros de Rankef Niles, Eto e Amon informou na recepção que encontrou um arqueiro goblin no quinto andar da masmorra. Nina começou a relatar, mesmo Guy ainda estivesse analisando documentos e não dando nenhum sinal específico. Mas toda a equipe da guilda dos aventureiros na cidade de Runa fazia isso. Afinal, Hugo os instruiu a fazer isso. Arqueiro goblin e o quinto andar? Isso geralmente sai no 10º andar ou abaixo. Sim, isso está correto. Naturalmente, ele parou de olhar para os documentos e olhou para Nina, que estava reportando em pé. Pode ser um sinal de que algo está errado. Quem é a festa de nível B na cidade agora? Espada Carmesim e Brigada Branca. A unidade central da Brigada, Pelps e seu grupo, estão por perto. Sim, eles voltaram de uma expedição anteontem, então provavelmente ainda estão aqui. Nina respondeu sem hesitar. Ok, chame tanto o Carmesim quanto o Branco para virem. Vou receber um pedido para eles daqui 1 hora aqui neste escritório. A Brigada também vai estar lá, certo? Eu não sou bom com eles. Do que você está falando depois de vir aqui? Vocês se conhecem desde pequenos, certo? Bem, Abel está sempre reclamando de alguma coisa. Por que você não imita um pouco o Arren? Eles estavam no corredor em frente ao escritório do mestre da guilda. Abel, Ria, Rin e o Arren estavam indo para o escritório sob a indicação do mestre da guilda. Abel suspirou e bateu na porta do escritório. Entre. Por favor, nos desculpem. Abel entrou no escritório. Como esperado, o mestre da guilda Hugo, o líder da Brigada Branca Pelps e a vice-líder Cheyenne estavam presentes. Ei, Abel. Pelps chamou em tom amigável. Sua altura era de 190 centímetros, quase igual a de Abel, mas mais magra. 24 anos, loiro, olhos azuis e bonito. Sua popularidade era enorme. Abel era muito popular tanto entre homens quanto entre mulheres, mas Pelps era incomumente popular entre as mulheres. Claro, ele não era odiado pelos homens, apenas o alvo do ciúme dos homens, devido à sua aparência e popularidade do sexo oposto. Apesar de ser alvo de ciúmes do mesmo sexo, ele sempre foi respeitado como aventureiro. Isso foi por causa do que ele conquistou até agora. Olá, Pelps. Abel cumprimentou com uma expressão amarga. Você sempre mantém essa mesma saudação, Abel, Pelps disse com um sorriso. Hugh falou assim que a Espada Carmesim se sentou. Obrigado por virem, Espada Carmesim e Brigada Branca. Acho que você recebeu uma breve explicação dos mensageiros. Um arqueiro duende foi confirmado no quinto andar da masmorra. Mestre, quão precisa essa informação? 100%. 3 aventureiros de rank F derrotaram um grupo de 3, incluindo um arqueiro, e trouxeram a pedra mágica de volta. A recepção confirmou que era uma pedra mágica de arqueiro. Hugh confirmou com 100% a pergunta de Pelps. Os ranks F poderiam caçar um grupo, incluindo um arqueiro. Estou ansioso pelo futuro, Abel disse feliz. A existência de excelentes alunos do 3º ano era promissora para os veteranos. O líder Niles tem bom julgamento. Ele sobreviverá muito tempo como aventureiro. Hugh deu seu selo de aprovação. Niles. Esses 3 são colegas de quarto do Rio? Sim, Niles. Eto e Amon são colegas de quarto do Rio? Como você sabe disso, Abel? Bem, eu só falei um pouco com eles outro dia. Afinal, sobreviver é fundamental para aventureiros, especialmente em masmorras. Abel sorriu suavemente e assentiu levemente, lembrando o que dissera quando os encontrou na cafeteria. Ok, a informação está confirmada. Então, qual exatamente é o seu pedido para nós? Pelps incentivou Hugh a continuar. Quero que a Espada Carmesim e a Brigada Branca mergulhem na masmorra e verifiquem a ocorrência de um grande tédio da maré. Quando a frase grande Tidalbore foi ouvida, todos os presentes ficaram nervosos. Um grande tédio de maré era um aumento explosivo de monstros que ocorria a cada poucos anos na masmorra de Rune. O prelúdio de sua ocorrência foi que monstros que normalmente estariam nos andares mais profundos podiam ser vistos várias vezes nos andares superiores. No entanto, na realidade,
Monstros do tipo formiga também podiam aparecer nos andares superiores cavando buracos verticais na masmorra, como as formigas soldados vistas no primeiro andar. Portanto, embora haja relatos de formigas soldados aparecendo no primeiro andar há meio ano, não estava ligado a um grande furo de maré, mas desta vez era um arqueiro goblin. O que deveria aparecer apenas abaixo do 10º andar foi encontrado no 5º andar. Havia evidências suficientes para suspeitar que poderia ser um precursor de um grande Tidalbury. Além disso, já haviam se passado 10 anos desde o último grande Tidalbury. No momento, não era estranho que um grande Tidalbury pudesse ocorrer a qualquer momento. A recompensa é de 100 moedas de ouro adiantadas e 200 após o retorno. Gilmas, vou confirmar de novo. Só precisamos verificar se está acontecendo. Abel verificou o conteúdo do pedido. Sim, só verifique se está acontecendo. E se já começou? Desta vez, Phelps confirmou a resposta seguinte que deveriam tomar. Depois de confirmar que está acontecendo, volte imediatamente à superfície e relate. Também frequentarei a agência filial. Vamos abandonar a entrada da masmorra e usar a dupla parede na superfície para interceptá-los com a guilda e os cavaleiros do Marquês. Já reportei este pedido de confirmação e o plano subsequente de interceptação ao Marquês. Todos ficaram ainda mais nervosos ao ouvir isso. O fato de o plano de interceptação já ter sido comunicado ao Marquês significava que Hugh já estava convencido de que o grande Tidalbury estava acontecendo. Vou ter que pedir que você entre na masmorra amanhã de manhã. Provavelmente depois de amanhã, terei todos os aventureiros da cidade de Rune de prontidão na guilda. Há um aviso no quadro de avisos da guilda dizendo que a exploração da masmorra está proibida a partir de amanhã. Claro, até mesmo a filial ao lado da masmorra vai parar de entrar nela depois de amanhã. Hugh estava aproveitando tudo o que podia, até mesmo Hugh, um gigante de aparência feroz que parecia até ter músculos no lugar da inteligência, era o mestre da guilda na cidade de Rune e um ex-aventureiro de Rankar. Essa posição seria impossível a menos que sua mente também fosse de primeira classe. Espada Carmesim, Brigada Branca. Aceitam este pedido? Sim, a Espada Carmesim aceita este pedido. Brigada Branca aceita o pedido. No dia seguinte, terça-feira, depois das 9 horas, como não fazia mal tentar, Ryu foi à biblioteca sua em busca de materiais sobre Akuma. Depois de tomar café da manhã com Ryu, os 3 da sala 10 estavam em frente ao quadro de avisos da guilda. Niles e Eto realizavam pedidos de superfície às terças-feiras. Amon decidiu segui-los também. Afinal, se ele não atendesse aos pedidos superficiais, levaria consideravelmente mais tempo para alcançar o nível E. Além disso, mergulhar na masmorra por 2 dias seguidos não era recomendado para o bem-estar mental. Bem, é por isso que vieram checar o quadro de pedidos da guilda para aceitar pedidos superficiais. Essa nota diz que entrar na masmorra é proibido, certo? Amon leu a nota na borda do quadro de pedidos. Sim. É isso que está escrito. Ontem, a recepcionista Nina disse que colocaria um bilhete dizendo: cuidado porque um arqueiro duende foi encontrado no 5º andar. Por algum motivo, descobriu-se que entrar na masmorra agora era proibido. Será que alguma informação adicional chegou depois disso? Eto também inclinou a cabeça. Mais ou menos na mesma época, na masmorra no centro da cidade de Rune, em frente à entrada do solo, havia 4 espadas carmesim e 20 brigadas brancas. Bom dia, Phelps. 20 membros são metade da brigada, certo? A outra metade não vai entrar. Bom dia, Abel. Nós 20 somos todos aventureiros de nível C ou mais. Não posso levar aventureiros de rank D para um lugar conhecido por ser perigoso. A Brigada Branca era como um partido formado por 40 pessoas, uma espécie de clã ou sociedade de ajuda mútua. No entanto, nem qualquer um podia entrar e apenas aqueles que eram aventureiros de rank D ou superior, e que Phelps verificou que não tinham problemas de personalidade, podiam pertencer à sociedade. Entre eles, os 6 membros mais elitistas, liderados pelo líder Phelps e pela vice-líder Sheena, eram todos de nível B e formavam um partido de nível B que o chamou de Unidade Central. Essa Unidade Central estava, claro, toda presente. Carmesim e Branco já estão reunidos. Hugh, que normalmente ficava trancado na sede da guilda, saiu do escritório filial. É incomum ver Gilmas nesta filial. Abel olhou para Hugh com um rosto que mostrava que via algo muito incomum. É porque eu preciso tomar uma decisão assim que todos vocês voltarem. Estarei nessa filial hoje. Exatamente como mencionado ontem. Então, por favor, pode continuar. Hugh então instruiu o porteiro a abrir a porta. Espere, Gilmas. O que há de errado com Abel? Estou com um pressentimento um pouco desagradável.
Explore a primeira camada com a magia do vento. Entendido então, Rin ficou em frente à entrada e entoou um cântico. Reúna o batimento cardíaco e existência da vida e traga-os para mim. Uma onda investigativa se espalhou de Rin. A expressão de Rin mudou quando a onda chegou ao corredor do primeiro andar, além da porta e descendo os 100 degraus. Há muitas reações no salão do primeiro andar. Está além de centenas. O grande Tidalbore já chegou. Abel franziu a testa ao ver o relatório de Rin. Droga. Todos evacuem. Evacuar para a primeira parede. Entre em contato com a sede dos cavaleiros e a sede da guilda. O grande Tidalbore já começou. Monstros vão aparecer. O gritou instruções rapidamente. Eles, incluindo a equipe da filial, seguiram para as escadas dentro da muralha defensiva. Os encarregados de contatar o quartel-general dos cavaleiros não subiram as muralhas e foram diretamente para a rua principal para correr até o quartel-general dos cavaleiros ao norte. Os encarregados de contatar a sede da guilda foram para o sul. Mestre, todos evacuaram para dentro da muralha. A entrada do muro foi lacrada. No momento em que o relatório foi feito, a porta da entrada da masmorra explodiu. Eles estão aqui. Originalmente, na Terra, grande Tidalbore frequentemente se referia ao fluxo reverso em grande escala proroca do rio Amazonas. É uma visão magnífica e assustadora, como se muitas criaturas estivessem nadando rio acima ao mesmo tempo. O grande furo da maré na cidade de Runempi foi igualmente assustador. Ou melhor, era avassalador de horror. Perto da entrada da masmorra, a área cercada pelas muralhas não era pequena. Tinha aproximadamente o tamanho de uma pista de 400 metros. Uma forma próxima a uma elipse com 150 metros de comprimento e 75 metros de largura. No entanto, monstros haviam transbordado e preenchido toda a área. Era exatamente o que significava não ter o menor espaço de espaço. Nem a espada carmesim nem a brigada branca disseram uma palavra diante da visão avassaladora. E foi o mesmo para Ugmakgrat, o mestre da guilda que deveria ter experimentado o grande tédio da maré anterior. Que número é esse? Da última vez não chegou a esse ponto e há ainda mais presos atrás. Suor desagradável escorria pelas costas de Uga devido ao número excessivo de monstros, mais do que o esperado. Dito isso, a ação a tomar já estava decidida. Aniquilem os monstros. Se isso não fosse possível, o monstro inundaria a cidade e a cidade de Rune seria destruída. Raspe o máximo possível com ataques à distância. Ataque com magia e arcos e flechas. A vanguarda cortará quaisquer flechas dos monstros e protegerá os magos e arqueiros. Embora tenha passado a maior parte do tempo lutando com documentos após se aposentar como aventureiro por 9 anos, ele ainda era um ex-aventureiro de classe A. Mesmo que estivesse fora de seu auge, o número de derramamentos de sangue que ele sobreviveu foi maior do que qualquer outro presente. Embora tanto a espada carmesim quanto a brigada branca fossem um encontro de indivíduos excepcionais, não havia uma hierarquia clara. Nesse caso, era certo que ordens do mestre da guilda causariam a menor confusão. A unificação da cadeia de comando era um protocolo absolutamente necessário para uma batalha. Sob o comando de Uli, a batalha começou. No entanto, foi um massacre unilateral, e não uma batalha. A espada carmesim e a brigada branca atacaram com magia e flechas do topo da muralha, que tinha cerca de 10 metros de altura. Também houve contra-ataques esporádicos, de uma pequena quantidade de arqueiros duendes misturados na maioria dos duendes. No entanto, a maioria das flechas não atingiu o topo da muralha, e mesmo que alcançassem, os espadachins e portadores de escudos repeliriam a todos. A espada carmesim e a brigada branca estavam posicionadas no lado sul da muralha. Isso porque outro grupo estava planejado para defender o lado norte. E 10 minutos após o início da batalha, os tão aguardados reforços apareceram na muralha norte. Os cavaleiros do Marquês de Rune reduzam o número máximo possível com ataques de longo alcance. O plano básico deles era o mesmo dos aventureiros, claro. Isso porque o mestre da guilda teve uma reunião com o comandante dos cavaleiros Neville Black no dia anterior. Estávamos ocupados, mas fico feliz de ter feito ontem. Hugh pensou seriamente. Teria sido um golpe sério se o número de aliados diminuísse devido a uma investida repentina por causa de algo como honra de cavaleiro. Embora Neville não pareça ter esse tipo de apego, voltando um pouco no tempo, quando o incidente na entrada da masmorra foi transmitido à guilda dos aventureiros, havia vários aventureiros na guilda, aqueles que estavam pensando em mergulhar na masmorra hoje, aqueles que estavam pensando em aceitar pedidos de superfície hoje. Ambos sentiram que algo incomum estava acontecendo. Discussões e troca de informações com outras partes estavam acontecendo. Todos sabiam da importância da informação,
independentemente de serem aventureiros de rank ou F. Dito isso, atualmente não havia nenhum aventureiro de rank A na cidade de Rune. Enquanto isso, o mensageiro entrou correndo e gritou: "O grande Tidalbor está acontecendo. Monstros estão vindo à superfície." Com apenas essas palavras, os aventureiros de rank C e D se moveram sem hesitar. Imediatamente, pegaram suas armas e correram em direção à entrada da masmorra. Os aventureiros restantes de rank F não precisaram hesitar por muito tempo. Isso porque a voz de um funcionário da guilda ecoava: "O grande Tidalbor é um fenômeno em que monstros transbordam da masmorra. Esta é uma missão urgente de extrema importância. Todos aqui deveriam poder atacar do topo da parede defensiva ao redor da entrada da masmorra. Por favor, venham imediatamente." Os aventureiros, que se perguntavam o que fazer, começaram a se mover todos de uma vez após ouvirem as instruções. Niles, Eto e Amon, que trocavam informações na guilda, também seguiram para a entrada da masmorra. Na entrada das muralhas, arcos e flechas estocados pela guilda foram distribuídos. Embora estivessem armazenados na sede da guilda, eles foram transferidos antecipadamente devido à quantidade considerável. Essa previsão agora se concretizou. Por enquanto, podiam atirar sem se preocupar em ficar sem flechas. Isso também teve um papel importante em manter o moral alto. Afinal, não importava quantos derrotassem, não havia fim para os monstros surgirem. "Droga, não está diminuindo nada", Abel reclamou, mas continuava disparando flechas sem descansar as mãos. Abel era um espadachim, mas quando se tratava de aventureiros do seu nível, eles tinham bons meios de ataque a curtas, médias e longas distâncias. Naturalmente, a habilidade de Abel com o arco também estava bem acima da média. Ao lado dele, o padre Ria também disparava flechas. Ela não era tão habilidosa quanto Abel, mas aquela distância poderia acertar os duendes. É uma batalha de resistência. Mas se não derrotarmos esses duendes, o grande não vai aparecer, certo? O grande nome parecia que os duendes eram o núcleo desse grande porto total e isso significava que provavelmente acabaria se o general Goblin fosse derrotado no final. Dizendo o contrário, isso não vai acabar a menos que derrotem o general que ainda não saiu da masmorra. Ainda há um longo caminho a percorrer. No fim, nós e a brigada vamos avançar para derrotá-los. Então guarde seu poder mágico, entendido? Mas se existe uma magia que pode eliminá-los com um único golpe, você pode se sentir à vontade para fazê-lo. Não tem como eu ter um feitiço assim. Não diga isso sabendo a resposta. A maga do atributo do vento, sentou-se e se dedicou a recuperar seu poder mágico. Nessa situação, sua capacidade de continuar a batalha era significativamente inferior à do arco e flecha. Um pouco mais longe da espada carmesim, Pelps, o líder da Brigada Branca, um lanceiro, também disparava flechas como algo natural. Ao lado dele, a vice-líder dos magos, Xena, também disparava flechas. 20 membros da brigada que se juntaram depois também foram reunidos e todas as 40 pessoas participaram em um canto da muralha enquanto lançavam ataques de longo alcance. Cerca de 30 deles disparavam flechas. Havia apenas 5 arqueiros profissionais, mas agora era uma situação em que a quantidade era mais importante que a qualidade. Pessoal, não negligenciem a hidratação. Só goblins e alguns goblins arqueiros saíram, então ainda há um longo caminho pela frente. Pelps deu instruções precisas sem parar sua mão que disparava flechas. Alguns membros da brigada já estavam tendo dificuldade para puxar as cordas do arco, provavelmente porque continuaram disparando flechas por dezenas de minutos. Como não eram arqueiros profissionais, provavelmente aplicavam força em lugares desnecessários. Os sacerdotes os curavam com magia de recuperação e eles retornavam à linha de frente. Mas o fim ainda estava por ser visto. Hugh estava no comando enquanto esperava um relatório. Nossa talentosa equipe deve voltar em breve. Mestre. Do lado de fora das muralhas, uma voz chamando Hugh foi ouvida da rua. Eles estão aqui. Conseguimos flechas de todos os depósitos de armas no lado sul da cidade. O número é cerca de 80.000. Os funcionários da guilda ao redor de Hugh dos aventureiros gritaram admirados. Ok, design-os para os aventureiros imediatamente. Mestre, a unidade de compras do lado norte também adquiriu quase 70.000 flechas. Eles relataram que agora estão levando os cavaleiros para os cavaleiros. Beleza. Podemos continuar a luta a longas distâncias por um tempo. O que Niles, Eto e Amon estavam fazendo nesse tempo? Como sacerdote, Eto vagava entre as festas nas muralhas enquanto lançava magia de recuperação, e Niles e Amon estavam lançando flechas em cada lado. Abel-san,
Aqui estão flechas adquiridas em um depósito de armas da cidade. Niles carregava 2 canos de flechas até a espada carmesim. Ah, Niles! Isso é uma grande ajuda. Estávamos prestes a ficar sem flechas. Abel se virou levemente para Niles e assentiu. Além disso, é uma mensagem do mestre da guilda. A espada carmesim vai avançar no final, ou pelo menos é o que parece. Abel riu alto ao ouvir isso. Eu imaginei. Diga a Gilmas que eu entendo. Sim. Então, boa sorte. Então, Niles virou os calcanhares e correu para dar a resposta de Gabel. Isso realmente me faz valorizar a importância do reabastecimento. Mesmo que eu não goste de fazer isso. 4 horas após o início da batalha, as ondas de goblins finalmente começaram a diminuir. No entanto, mais ou menos na mesma época, o estoque de flechas dos aventureiros e dos cavaleiros estava prestes a acabar. Ambos os lados usavam flechas coletadas de toda a cidade. Não houve mais reabastecimento. No fim, foi se aproximando da situação em que precisavam descer as muralhas e resolver a batalha em espaços apertados. As vanguardas serão Espada Carmesim e Brigada Branca. Cuidado, pois magos goblins também estão aparecendo. Hugh enviou instruções. Um mago goblin era um goblin capaz de lançar magia de ataque, um tipo que raramente nascia. Grupos de rank C e D vão correr para o caminho pioneiro de Crimson e te expandir o caminho, mestre. A muralha norte. Hugo olhou para a parede norte apontada por um membro da guilda. Eles abriram a data para dentro da muralha e iniciaram combate corpo a corpo contra os duendes. TCH. Os cavaleiros já esgotaram o estoque de flechas. Certo, vamos começar também. Vocês, vamos esmagar o grande Tidalbury. Os aventureiros levantaram gritos de batalha tremendos. Eles sabiam que era necessário, mas estavam frustrados apenas com ataques de longo alcance. Como esperado, no fim das contas, tudo se resumiu a combate corpo a corpo. Havia muitos desses aventureiros. Assim, o portão da muralha sul se abriu, e Carmesim e Branco mergulharam no enxame de duendes. Com Abel e Pelps na frente, Abel massacrou os duendes com um golpe de espada sem colidir com suas espadas. Pelps usou sua lança para esfaqueá-los e derrubá-los, esmagando goblins em uma área ampla. Warren atacou os goblins com seu escudo enquanto Cheyenne abria caminho para Abel e Pelps avançarem com sua lança de fogo altamente penetrante. Estamos prestes a romper os duendes. Os magos virão. Ria deu instruções. Então, ao mesmo tempo em que a onda goblin se dissipou, uma flecha de fogo foi lançada por um mago goblin. Era um feitiço usado para ataques de área, semelhante à lâmina sônica de magia do vento. Aquela única flecha de fogo disparada se dividiu em 5 flechas ao longo de sua trajetória e atacou seus alvos. 3 foram direcionadas a Abel e 2 a Pelps. Mas então, Warren se colocou na frente de Abel e usou seu enorme escudo para bloquear as flechas de fogo. Quanto a Pelps, ó terra, torne-se um escudo e bloqueie o mal. Kleinwall, uma parede de terra criada pela vice-líder Cheyenne, que podia manipular os 2 atributos fogo e terra, foi formada à frente de Pelps e bloqueou as flechas de fogo. Naquela época, apenas a espada carmesim e a unidade central da Brigada Branca conseguiram alcançar a proximidade da entrada da masmorra, onde estavam o mago goblin e outros. A aproximação dos cavaleiros, que anteriormente haviam passado para combates próximos, foi interrompida. Quando Abel percebeu a situação, viu um duende gigante sair pela entrada da masmorra. General Duende. Ao contrário dos outros duendes, o general tinha um poder de combate incomumente alto. Atestando seu nome de general, aventureiros de rank B mal conseguiam lutar um contra um general. Mas 3 generais duendes, murmurou a vice-líder Cheyenne. Para falar a verdade, Abel ficou surpreso ao ouvir sua voz pela primeira vez, mas não teve coragem para se virar para Cheyenne naquele momento. O fato de haver vários generais duendes, sim, haverá um rei atrás deles. Abel respondeu à declaração de Pelps. Rei Goblin, um mutante duende cuja existência podia ser vista nas nações centrais a cada poucas décadas. Também havia registros deles liderando dezenas de milhares de goblins e aniquilando cidades. O número de duendes dessa vez teria ultrapassado 10.000. Então deveriam ter assumido a existência de um rei. Mas até agora, não havia registro de reis duendes terem nascido na masmorra. Honestamente, não sei a força de um rei. Enquanto estivermos no escuro, quero derrotar esses generais antes que ele apareça. Concordo. Abel e Pelps confirmaram os pensamentos um do outro. Pelps e eu vamos pegar cada um e todos os outros vão assumir o restante. Sob as instruções de Abel, a batalha com os 3 generais começou. Em combate corpo a corpo, tanto Abel quanto Pelps dominaram os generais. No entanto,
Os feitiços dos magos duendes eram direcionados a eles em momentos críticos, portanto, tiveram dificuldade em dar um golpe fatal aos generais. Abel evitou a grande espada que o general desceu sem aparar com sua espada. Então, ele atacou com sua espada mágica durante sua esquiva. Gisela. O rugido do general ecoou. Não só Abel, mas também Phelps e os outros os estavam empurrando para trás. Está indo bem. No entanto, no momento seguinte, teve uma premonição desagradável e Abel olhou para a entrada da masmorra. Lá estava um duende gigante que até superava o tamanho dos generais. Ele sacudiu o braço. Perigo, abaixe-se. Nem a espada carmesim nem a brigada branca entendiam o que era. No entanto, eles haviam sobrevivido a muitas batalhas. Todos deitaram no chão ao mesmo tempo. Naquele momento, algo partiu os torsos dos 3 generais duendes ao meio e passou por cima das cabeças dos aventureiros caídos. Será que tentou nos matar junto com os generais? Abel ficou horrorizado. O ataque invisível do atributo do vento mágico corte de ar. Mas o ataque lançado pelo rei ocorreu mais rápido que um corte aéreo. Seu poder de corte era incomparável ao de um corte aéreo, e ao contrário do corte aéreo, não havia cântico. Talvez não seja mágica. Isso é possível. Ele só sacudiu o braço. De qualquer forma, não podemos manter distância. Phelps e eu vamos avançar. Então, Abel foi em direção ao rei, sem hesitar. Phelps também seguiu em direção ao rei. Abel praticava combate corpo a corpo enquanto Phelps usava uma lança e podia atacar de média distância. O rei empunhava uma espada e um escudo e praticava um estilo de combate corpo a corpo extremamente ortodoxo. O que era pouco ortodoxo era o peso de seus golpes. Um gemido escapou involuntariamente de Abel, quando tentou parar a espada dela sem conseguir desviar devido à velocidade do golpe. Sua voz vazou pelo peso da espada. No entanto, enquanto Abel cruzava espadas, Phelps investiu com sua lança e causou dano. Como a espada de Abel, sua lança também brilhava em vermelho. Lança mágica. Dentro da espada carmesim e da brigada branca, apenas Abel e Phelps tinham uma espada mágica e uma lança. Por isso Abel pediu que atacassem juntos. Ele presumiu que ataques com armas comuns não a danificariam. Isso era sentido até mesmo quando lutavam contra o general, que estava abaixo do rei. Os ataques de Abel e Phelps foram atingidos, mas os ataques de outros não causaram muitos danos. Nesse caso, o rei, que poderia ser considerado um posto acima do general, teria ainda mais chance de possuir essa característica. E essa era a resposta certa. Armas normais não podiam causar nenhum dano à pele do rei Goblin. A espada mágica de Abel e a lança mágica de Phelps, eles não tiveram escolha a não ser lutar confiando nelas. Os dois tinham uma leve vantagem, mas um único erro poderia facilmente reverter o resultado. E esse erro apareceu no momento em que Abel deu um passo à frente. Seu pé escorregou. Merda. De alguma forma, ele conseguiu cair de joelhos e evitar que sua postura se quebrasse completamente. No entanto, o rei recuou e tomou uma distância de acordo, e sacudiu o braço. Abaixe-se. Abel gritou e se lançou em direção ao rei. Abel. Phelps ficou surpreso, mas ele já estava deitado no chão. Por que diabos? Arte da espada, sombra absoluta. Abel liberou uma técnica de espada, sombra absoluta. Uma técnica para desviar de todos os ataques de longo alcance, incluindo magia, com movimento mínimo. Com isso, ele se defendeu do ataque invisível que o rei lançou. Ele havia entrado completamente no espaço do rei. Arte de combate, perfuração perfeita. Normalmente, a técnica certamente perfuraria a garganta ou a cabeça, mas ele não conseguia alcançar essas áreas críticas contra o gigante rei. Por isso, ele perfurou perto do coração por baixo. Mas o resistente rei ainda não havia morrido. Isso está dentro das expectativas. Rim. Atira através de mim. Rim, que estava escondida na sombra do escudo de Warren, pronunciou a palavra final de gatilho. Mais de 100 balas invisíveis de vento vinham em direção a Abel e ao rei. Arte da espada, sombra absoluta. E mais uma vez, a arte da espada sombra absoluta. Ele também desviava da magia de longo alcance dos aliados. Mas o rei, que havia sofrido ferimentos graves, não conseguiu desviar. Gugal. A pele do rei não podia ser arranhada por armas comuns. Mas esse não era o caso de, que era o nível mais alto de magia de atributo do vento com um canto assustadoramente longo, e dizia-se que nem era realista de usar. Só para se preparar para essa última carta, rei não lançou magia depois do que saiu da parede. Isso dizia algo sobre sua persistência. A magia de ataque com atributo de vento de mais alta classe que possui um poder penetrante quase invencível. Nem mesmo o rei conseguiu resistir. Incontáveis balas de vento perfuraram seu corpo e o rei dos duendes morreu.
Quase ao mesmo tempo em que a Espada Carmesim e a Brigada Branca derrotaram o Rei dos Duendes, a aniquilação dos duendes estava chegando ao fim em várias partes da praça.